Entrevista de jogadores, coletiva do professor Márcio Fernandes, programação de viagem, apresentação tricolor nesta segunda-feira. Estaremos apresentando também a Série A, Série C do Campeonato Brasileiro. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Você sabe que seu joinha é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Sampaio Corrêa Futebol Clube ainda é o nosso assunto, porque o time tricolor desperdiçou ontem uma grande oportunidade. Fez 1-0 e depois tomou o empate do Ceará. A gente faltou ouvir os artistas do espetáculo, né? O Jean Carlos, do lado do Ceará, ele ainda falou do estado do gramado pesado, difícil a gente jogar, mas não é desculpa, o sol muito quente. Pelo sol sim, galera. Sol aquele momento de 15h30, campo abafado, não estava ventilando, a gente estava ali na arquibancada, eu estava de folga no jogo ontem, então a gente sentiu realmente o calor muito grande, muito abafado, mas teve o tempo técnico, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, porque o jogo foi muito cedo, no horário que nem é habitual para nós, de 15h30, mas a grade da TV foi quem pediu, então a CBF teve que marcar o jogo do Sampaio para 15h30. E o torcedor do Sampaio, o público, que foi o maior público, a gente já previa que seria o maior público, quase 6 mil torcedores estiveram presentes no Estádio Castelão, proporcionando uma renda de mais de R$100 mil. Pode melhorar, pode melhorar. A gente pode esperar mais desse time? Pode sim esperar mais desse time. Sobretudo com essa mesma pegada. Se o Sampaio tiver a mesma pegada que teve aqui, tiver diante do Vitória da Bahia, vai dificultar a situação do Vitória. O horário para alguns pesou, claro que pesou bastante pelo horário, pela idade. Por exemplo, o Pimentinha, ele sentiu, ele disse não, o time cansou, o time insistiu, perdemos muitos gols e no segundo tempo acabamos sentindo. E o Sampaio perdeu muito com a saída do Matheus Pivô, que eu não pontuei no comentário passado, mas o Sampaio perdeu muito. Ele inclusive pegou o terceiro cartão amarelo e vai estar fora desse compromisso diante do Vitória. Já zera, se recupera. Acho que a entrada vai ser simples, o Luiz Otávio no meio de campo, com o Maurício na lateral direita. Não creio em outra mudança no Sampaio para o time que entrou em campo. O Pimentinha vai viajar, o Pimentinha vai jogar, tem que jogar. Não tem mais esse lance de ficar poupando o Pimentinha. Se isso vier a acontecer, pelo amor de Deus. O torcedor do Sampaio Corrêa ontem já protestou. O Pimentinha saiu entre vaias e aplausos. Claro, aplausos por tudo aquilo que fez no jogo, mas alguns estão descontentes porque o Pimentinha não viaja. Mas eu creio que ele está recuperado, está tranquilo, não sofreu nenhuma contusão, pelo menos a priori, né? Que a gente saiba, e vai para o jogo porque ele é importante. O Sampaio precisa dele, ele é um jogador que quebra as linhas do adversário, isso aqui você já sabe. Então é claro que nós aguardamos e esperamos sempre o melhor do Pimentinha. É sempre motivo de preocupação para o adversário. Então ficou 2 jogos fora, jogou esse jogo e foi muito bem, diga-se de passagem mais uma vez, o melhor jogador em campo foi o Pimentinha, então ele acumula melhores apresentações, então vai para o jogo. Então é o Pimentinha, né? É o Pimentinha. Então esperamos do Sampaio Corrêa uma equipe bem qualificada para esse jogo diante do Sport, do Vitória da Bahia, que é uma equipe que perdeu o seu jogo e, lógico, vai ser cobrado. O Leonardo Condé vai ser cobrado pelo seu torcedor e, lógico, que vai precisar mostrar um melhor resultado dentro de casa. Então o Sampaio tem que estar muito preparado, porque é um adversário
difícil, foram 2 adversários, e a sequência do Sampaio Corrêa são de 3 dificílimos jogos. Tivemos esse primeiro onde o Sampaio poderia ter vencido. O Sampaio foi muito melhor, infinitamente superior ao time do Ceará, mas foi penalizado porque não coloca as bolas para dentro do gol, tá? Então esse aí é um ponto. Torcida, vamos então agora para o pós-jogo. O repórter João Ricardo ontem acompanhou aí o pós-jogo dos jogadores do Sampaio Corrêa e também do Ceará. O Wallace Brito acompanhou, e nós temos a priori aqui uma reportagem exatamente com o jogador Jean Carlo, que é do Ceará, jogador Jean Carlo, e temos também com a sequência dos jogadores do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então essa meninada vai falar agora aqui no canal Lécio Costa Narrador. Eu começo com o pós-jogo, comandado lá pelo João Ricardo e pelo Wallace Brito, o Wallace falando com o Jean Carlo. Sempre bom pontuar, né? A gente sabe que a gente precisava da vitória, porque a gente vem de uma derrota em casa. Mas a gente sempre fala, cara, que é difícil demais, cara. Ainda mais nesse horário de jogar, esse campo pesado. Eu sei que não é desculpa, mas é complicado. Mas, pelas circunstâncias do jogo, saímos atrás do placar, conseguimos empatar já no primeiro tempo. Então a gente leva esse ponto aí agora pra buscar essa vitória dentro de casa. Ok, valeu. João Carlos, vai lá, João. Falar aqui com os jogadores do Sampaio. Bater um papo aqui com o Matheus Martins, que voltou depois de muito tempo. Matheus, primeiro a tua participação. Depois de muito tempo, voltou. Graças a Deus não precisou fazer a intervenção cirúrgica, né? Primeiro, falar de ti. Gostou do teu rendimento, desse retorno depois de muito tempo sem jogar? E depois esse empate, né? Porque são 2 pontos perdidos em casa. Feliz por voltar e não ter sentido nada durante os 25, 30 minutos que eu joguei. Acredito que tem muito para melhorar no meu pessoal, mas acredito por eu estar voltando agora, por ter ficado de fora 7 jogos, acredito que eu entrei e entrei bem. Tem muito para melhorar, como eu disse, mas vai dar tudo certo aí. Sobre o jogo aqui, o Sampaio criou muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Sentimento de frustração não ter conquistado essa vitória? Sim, esse sentimento de derrota, né, cara? Pelo volume, pelo que a gente criou. No primeiro tempo avassalador, podendo ter feito 2-3-0 no primeiro tempo. E não conseguimos fazer os gols, e o futebol. Aí fomos punidos. Tomamos um gol, os caras conseguiram cozinhar o jogo. Ainda no segundo a gente ainda teve os volumes. Tivemos chance, como eu, 2 bolas ali. O Marcinho, infelizmente, não fez o gol de pênalti, mas a gente vai dar a volta por cima e vamos buscar um grande resultado contra o Vitória fora de casa. Valeu, Matheus Martins. Quem já está saindo aqui é o Pimentinha. A gente aproveita para conversar com o camisa 11 do Sampaio após esse jogo de mais empate em casa e, portanto, mais 2 pontos perdidos aqui no Castelão. Uma vez que tivemos bastante oportunidade de gol, tivemos pênaltis, tivemos de tudo. Eu acho que um jogo que a gente controlou bem no finalzinho, o Ceará conseguiu chegar em cima do nosso cansaço ali, de tanto tentar, mas é rever, a gente tem que rever isso aí porque a gente vem perdendo pontos dentro de casa, fora de casa, então a gente tem que concentrar melhor nas oportunidades ali e fazer os gols, porque contra a gente os caras não é que dá na Série B é isso, mas a gente vai tentar, tenho certeza que a gente vai reverter isso. No primeiro tempo a gente falava sobre a criação do Sampaio lá na frente e até elogiava, porque ele estava com tranquilidade a troca de passes. Mas na hora da finalização está faltando o quê? Aquela tranquilidade que tem na hora de criar? Sim, acho que a gente chega ali, não está tendo tanta tranquilidade, acho que a ansiedade de querer fazer o gol, isso está acabando atrapalhando um pouco, mas eu tenho certeza que nos treinamentos aí a gente vai conseguir fazer isso, conseguir finalizar melhor, ter mais calma ali na frente do gol, porque é um ponto importante para a gente sair com as vitórias, então tenho certeza que a gente vai corrigir esses erros aí. Obrigado, Pimentinha. Passando aqui no microfone perante, falar lá com o Luiz Daniel agora, goleiro do Sampaio. Tomamos um bom empate, tivemos uma oportunidade no segundo para fazer o 2-1, de novo erramos, mas também ver a evolução da equipe, taticamente, tecnicamente, controlamos o jogo, tivemos ações, se for ver, acho que o Ceará poucas oportunidades criou, e é isso, seguir nessa batente para enfrentar o Vitória na quarta-feira. Luiz Daniel, passando aqui no microfone perante, alguém por aí mais, Wallace? Todo mundo já desceu? Já todos ali desceram, viu, João? Pro vestiário. Todo mundo já desceu, apenas os reservas que fazem aquele trabalho de aquecimento, por enquanto, aqui no gramado. A gente vê aqui o pessoal, eu não sei, estão protestando, alguns protestando, acho que outros aplaudindo o Pimentinha, na descida aqui do Pimentinha pro vestiário. Mas sabe como é que é, né? Um empate desse aqui com sentimento de derrota também divide as emoções da arquibancada. Jogadores do Sampaio, todos os últimos a descer aqui é o Luiz Daniel, na verdade tem 2 ainda aqui no campo de jogo, o Alisson que não entrou, está como reserva na lateral esquerda, e o Neto Paraíba, está de colete aqui, mas foi titular, jogou durante boa parte
confronto de hoje contra a equipe do Ceará. Está conversando ainda ali com o jogador do Ceará. Próximo confronto do Sampaio vai ser contra o Vitória e fora de casa, né? Então tem agora esse momento de reapresentação, a gente vai esperar a programação, mas já tem o Matheus Pivô. Do jeito que ele saiu e pelo tempo de recuperação e de preparação, vamos ver se vai dar tempo. Vou falar com o Neto Paraíba rapidinho aqui, o último jogador. Neto, mais um empate em casa e a gente falando com os seus companheiros sobre o primeiro tempo. Primeiro tempo, Sampaio dominou, amassou. Tá faltando o quê? A mesma tranquilidade de criar na hora da finalização? Sem dúvida. O que falta para nós é concluir melhor, ser letal, né, para a gente não estar passando esse sufoco, principalmente em casa, e a gente conseguir as vitórias. Mas isso vem com trabalho, com o tempo. Sei que é complicado, a gente está empatando em casa, mas empatando contra uma grande equipe. Tá certo, tá aí o Neto Paraíba passando aqui no microfone. Mirante, então é isso, a gente vai esperar a programação do Sampaio, mas é um tempo curto, né, para o próximo jogo e com viagem, já tem deslocamento, que encurta ainda mais essa recuperação / preparação, mas tem a questão do Matheus Pivô. Ele saiu mancando, ele voltou para o banco de reservas e estava mancando, tornozelo esquerdo, então vamos esperar para saber se foi só uma pancada, se vai precisar de um tempo maior de recuperação, mas já tem esse asterisco aí. Se não for o Matheus Pivô, o Sampaio pode fazer o que fez agora no segundo tempo, a entrada do Maurício na lateral direita e pode, possivelmente, né, a escalação aí do Luiz Otávio no meio campo. Tem outras possibilidades, mas isso que ensaiou o técnico Márcio Fernandes. Tá bom, grande João Ricardo, já tem a coletiva do Márcio Fernandes, né? A gente vai reproduzir o que nós mostramos ontem aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador, uma transmissão de mais de 6 horas com a Série B, com a Série A do Campeonato Brasileiro. Já entramos com Flamengo e Santos, enfim, galera, uma super cobertura aqui do nosso canal Lécio Costa Narrador. Por isso que a gente fala para você sempre acionar o sininho para você ser notificado das nossas transmissões. Tem futebol nesta segunda-feira também, então acompanhe sempre conosco aqui. Galera, antes de entrar na coletiva do professor Márcio Fernandes, quero te lembrar da Mebal Alumínio, que fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Tem janela em vidro temperado, tem jardim de inverno, tudo isso na Mebal Alumínio, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. Você pode agendar uma visita para consertar seu portão, tá travando tudo, não tá abrindo, então é com a Mebal Alumínio. Agende pelo WhatsApp 987242849, 987242849, ou se preferir, dá uma ligada, 3238-5050, 3238-5050. Entrada do Quatraque, bem próximo ao sinal, é a Mebal Alumínio. Agora vamos trazer o professor Márcio Fernandes em coletivo, o que é que ele falou ontem. Vamos acompanhar a entrevista do professor, conduzida lá pelo nosso João Ricardo, uma coletiva de imprensa. O Sampaio começou marcando alto no início do jogo, parece que foi determinação sua, só que depois do gol recuou um pouco. Queria que você analisasse esse início de partida. Então, isso é uma coisa que a gente trabalhou durante a semana. A gente sabia que o Ceará é uma equipe que tem muita posse de bola. Se a gente deixar uma equipe como o Ceará tem grandes jogadores, Jean, Chay, eles vão criar ali e vão achar brecha para os atacantes. Então o que a gente fez? Uma marcação alta, a gente não deixou eles saírem. Eles tiveram muita dificuldade no início, não sei se você lembrar, eles meteram bola para a lateral várias vezes. Por quê? Porque a pressão estava grande. Agora, com o calor que foi o jogo, o horário que foi o jogo, realmente é desgastante. Então eles não conseguiram manter essa pressão, e isso fez com que eles começassem a tocar um pouquinho mais a bola, mas o gol foi falta no Furtado, né? Estava bem na nossa frente, o Furtado subiu de cabeça, sofreu a falta, ele não parou a jogada, e aí culminou com o gol do Ceará. Então essas coisas prejudicam, né? Que nem você vê que alguns lances a bola bateu na cabeça do Richardson e parou o jogo na hora. E o nosso jogador subiu, sofreu a falta e ele não parou a jogada. Então algumas coisas que a gente vê assim, para um lado é um negócio, para o outro é outro, e aí deixa a gente chateado. Ô, Márcio, por mais que o calor, né, o jogo das 3h30 tenha influenciado no desgaste dos jogadores, não só do Sampaio, mas do Ceará, mas mesmo assim a gente viu o Sampaio, principalmente no primeiro tempo, dominando o jogo, pressionando, como você falou, lá em cima. No segundo tempo não mudou muita coisa, tirando ali os minutos finais, que o Ceará teve chance de matar também o jogo. E aí eu te pergunto, a criatividade, a posse de bola, a montagem do time, ok. O problema não continua sendo essa intranquilidade no momento decisivo para concluir a jogada, porque não foram chutes de fora da área, foram chutes de dentro da área que alguns atacantes perderam, né? Você tem razão, mas
Aí é a questão emocional do jogador, não tem como o treinador ajustar isso. A gente tentou de todas as formas dentro dos treinamentos fazer com que aparecessem opções para que o gol fosse feito, e apareceram, né? Mas aí na hora é o jogador, não tem como, né? Você vê que a bola caiu no Ítalo ali, ele fez o gol, depois ele teve uma bola de frente pro goleiro e acabou não fazendo o gol, né? Tivemos outra com o Paraíba entrando pela esquerda ali, né? Livre também, bateu fora, né? Pênalti. Então você vê o número de chances que a gente teve, não foi de chute de fora da área, foi dentro da área, quase dentro da área pequena, e o Ceará quase que no final acaba ganhando o jogo, e seria a maior injustiça do mundo se ele conseguisse fazer aquele gol. Mas futebol é isso, quem não faz toma. Então a gente tem que tirar proveito disso daí, a experiência, aprender com esses erros para que a gente possa somar pontos importantes para as próximas partidas. Novamente, Pimentinha e Marcinho, jogadores que se destacaram, e você fez as alterações, né? Sacou o Pimentinha, depois também o Marcinho. Queria que você analisasse essas alterações que você pensava. Não, pelo cansaço, né? Os jogadores não tinham mais condições físicas para continuar. O Pimentinha tinha parado ali na extrema, foi muito acionado durante o jogo, o Marcinho também, e depois do pênalti o Marcinho se abateu um pouquinho, né? Mas são jogadores que decidem pra gente, né? Então eu deixei o maior número de tempo esses jogadores, porque eu sei que a qualidade deles faz a diferença, né? Nós não somos um plantel assim que nem o Ceará. Você vê que eles trocam um jogador pelo outro, o cara que entra ganha 200 mil, outro 150, a diferença financeira é muito grande, então eles conseguem levar jogadores de um nível parelho. E aí nós temos esses jogadores que decidem, a gente tem que ter um pouco de paciência, não dá para trocar rápido esses jogadores, porque nós não temos jogadores iguais a esses, né, como Pimentinha e Marcinho. Então são jogadores que são muito importantes para o nosso sistema tático e para a nossa equipe. Márcio, com curto espaço de preparação, recuperação e preparação para o jogo de quarta-feira contra o Vitória, isso que você fez aqui no segundo tempo, por conta da saída do Matheus Pivô, que está sentindo, acho que, o tornozelo esquerdo, já é o ensaio do que pode ser confirmado? O Maurício na direita, o Luiz no meio campo, no volante? Vamos ver, né? Vamos ver durante a semana, vamos trabalhar para que a gente possa definir, né? A substituição do pivô foi forçada, chegou no vestiário, não reunia condições de voltar para o jogo, e aí a gente também deu uma forçada no cartão, porque ele já tinha 2, né? Então acabou limpando esse cartão, agora ele vai tratar e a gente espera que ele possa estar refeito o mais rápido possível. Aí durante a semana a gente vai ver quem que a gente vai colocar para substituir, apesar que o tempo é curto, né? A princípio seria o Maurício, né? Vamos ver durante a semana aí o que a gente vai resolver. Então tá aí a coletiva do Márcio Fernandes, que pontuou tudo, né? Pontuou tudo. Aliás, eu quero fazer uma correção, que no conteúdo passado eu falei que ele foi no 4-5-1, né? 4-5-1 e não. Ele foi no 4-4-2 para o jogo, tá? Acabei entrando lá numa vibe errada, né? Mas está tudo certinho aqui então, corrigido agora aqui, o esquema do Sampaio Corrêa foi com Pimentinha e Ítalo na frente, isso a gente tinha falado, que eu olhei lá um determinado esquema de jogo, e quem foi nesse esquema foi exatamente o Ceará. Mas então, minha galera, é isso aí, Sampaio Corrêa, qual é a programação agora de viagem da Bolívia, querida? Vamos lá, a programação do Sampaio está aqui, ó, Sampaio, segunda-feira, reapresentação 15 horas no CT, tá? Reapresentação 15 horas, depois tem todo o trabalho na fisiologia lá, todo mundo passando pela fisiologia, tem lanche, vai ser apresentado o vídeo. Então, a reapresentação desta segunda-feira do Sampaio Corrêa. Para amanhã, 7h30 da manhã, apresentação no CT, tá, galera? Aí, de novo, o Sampaio faz todo aquele processo, treinamento de campo, 8 horas da manhã, e às 10 horas a saída para o Aeroporto Internacional Cunha Machado, tá? Cunha Machado, também conhecido como Aeroporto Internacional do Tirirical, para voar para Salvador, na Bahia, onde joga nesta quarta-feira, às 21 horas. É bem bom esse horário, 21 horas e 30 minutos, lá no Barradão, casa cheia no Barradão. Torcida, vamos dar uma passadinha agora na Série A do Campeonato Brasileiro, os resultados são esses aqui.
Clube Atlético Paranaense 1x0 no Corinthians, Fluminense 2x1 no Bahia, Fortaleza 2x1 no Clube Atlético Mineiro, Cruzeiro 1x0 no São Paulo, Palmeiras 0, Botafogo 1, mais líder do que nunca, Fogão. Grêmio 5x1 no Coritiba, Santos 2, Flamengo 3, Bragantino 2, Goiás 0, América 1, Internacional 2 e hoje tem Vasco da Gama e Cuiabá, 21 horas. A classificação está assim: Botafogo 30, Grêmio 23, Flamengo 22, Palmeiras 22 é o G4, a seguir quinta colocação Fluminense 21, Internacional na sexta com 20. Bragantino 20, Fortaleza 20, Atlético Paranaense 19 e Atlético Mineiro 19 pontos é o 10º colocado. Na sequência da classificação, tá bem aqui, né? Continua aqui, a sequência da classificação, 11º São Paulo, aí vem São Paulo, Cruzeiro, Santos, Bahia, Corinthians e Cuiabá. Na zona de rebaixamento tem Goiás, América, Vasco da Gama e Coritiba, e a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora dando uma passadinha para os resultados da Série C, aí estão: Manaus 3x3 no Confiança, Remo 1x1 com o Figueirense, em casa, com 35 mil torcedores, 35 mil pessoas assistindo Remo e Figueirense. Brusque 2x0 em Floresta, ou na Floresta, no time, né, do Floresta. Altos 0x0 com Pouso Alegre, Volta Redonda 2x1 no Ipiranga. São José 2x2 com São Bernardo. Hoje tem Operário e Aparecidense, amanhã tem Botafogo e Paysandu, quarta-feira tem CSA e América de Natal e tem Náutico e Amazonas para fechar esta rodada do Campeonato Brasileiro, e na sequência a gente vai dar a classificação já quando fechar essa rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Você sabe que a Série D não tivemos jogos, né? Então fica tudo agora para esta semana, fim de semana, com a bola rolando na Série D do Campeonato Brasileiro, com o Maranhão Atlético jogando diante do Fluminense no dia 28. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu like é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço, fique com Deus e até mais.